se eu te dissesse que a maior parte do prazer feminino não está dentro da vavá? Você acreditaria? Sou Ramon Pereira, sexólogo e terapeuta de casais por mais de 15 anos. E hoje eu quero tratar sobre clitóris e a vavá. Quem tem mais sensibilidade, onde o homem deve friccionar, onde o homem deve ter o objetivo, o foco para levar mais prazer. Você sabia que o cri-cri, ele possui uma concentração absurda de terminações nervosas muito maior do que a vavá? Então por que até hoje tantos homens acham que prazer feminino é só no botar pra dentro, é só no bater estaca? Por que será que esses camaradas eles erram tanto nesse pensamento? E acreditam que isso é o amorzinho gostoso? E por que tantas mulheres precisam estimular o clitóris aqui, durante o ato? Essas perguntas pairam no ar e muita gente não sabe responder. Mas hoje eu vou te explicar tudo isso cientificamente. Sem tabu, sem mimimi, sem enrolação, sem achismos. Tudo baseado em evidências científicas. Você vai entender por que o clitóris ele é tão sensívelzinho. Por que essa estruturazinha feita aqui só para o prazer feminino tem tanta sensibilidade? Porque muitas mulheres não chegam ao orgasmo só com o colocar para dentro. Por que as mulheres elas usam tanto as mãos durante o amorzinho gostoso? Se o clique maior ou menor, ele tem alteração na sensibilidade da mulher, por exemplo. A mulher sente mais sensibilidade. Se o amorzinho gostoso feito com a boquinha, realmente ele oferece mais prazer à mulher? E quais as posições estimulam mais a região da vavá e do cri-cri da mulher? Quais são? Vamos saber tudo isso? É claro que eu estou aqui para esclarecer todas essas dúvidas e levar um amorzinho gostoso, mais gostoso para vocês. Então, já aproveita, se inscreve aqui no canal, porque aqui você aprende sexualidade de verdade, sem balelas, com ciência, linguagem simples e um conteúdo que melhora o seu relacionamento, seu casamento, seu noivado, pessoa que está conhecendo aí no momento, que prospectam relação à relação futura e, por que não dizer, também uma melhoria contínua na sua vida sexual. Vamos lá? Primeiro tópico que eu quero tratar com vocês é sobre o que é o cri-cri, O que é essa estrutura amarelinha aqui, que está interna e que as pessoas veem só a cabecinha aqui, Primeiro nós precisamos entender uma coisinha bem simples. O cri-cri, ele não é só, esse pontinho externo aqui, que muita gente imagina não, tá? Muitos homens e principalmente muitas mulheres acham que é só a glande, que é só essa cabecinha nesse pontinho amarelinho aqui, que tá aqui, Aqui, esse pontinho é apenas a glande, apenas a cabecinha. Atrás, aqui, internamente, que desce lateralizado, ao canal da mulher, está a parte interna, Está a maior parte dessa estrutura que é feita para o prazer da mulher. É um órgão mais complexo, ele possui corpo, raizinho, e uma extensão interna que abraça a parte lateral aqui, da vavá da mulher. Ou seja, prazer feminino, ele não é uma estrutura pequena, Ele não provém de uma estruturazinha pequenininha, como só a pontinha. É uma rede de sensores, uma rede nervosa extensa. E aqui entra uma informação que poucas pessoas sabem. Durante muitos anos, se falava que o clitóris, que o cri-cri, tinha cerca de 8.000 terminações nervosas. Durante muito tempo, se acreditou que essa estrutura tinha 8.000 terminações nervosas. Mas estudos anatômicos recentes, agora 2025, 2024, agora 2, 3 anos para cá, mostram que essa rede aqui, nervosa que o cri-cri tem, pode ultrapassar mais de 10.000 fibras nervosas. Alguns pesquisadores modernos, eles defendem números ainda maiores, porque essa estrutura é uma estrutura que ainda hoje se define como só para o prazer feminino, Então, quando você
estuda e vai pesquisar sobre a atividade neural que os toques nessa região traz, é absurdamente grande. Isso faz do cri-cri uma das regiões mais sensíveis do corpo humano. Interessante isso, não é? Uma estrutura tão complexa, com tantos sensores, feita só para o prazer da mulher. Estudos estão mostrando outras funções, mas ainda se define como só para o prazer da mulher essa estrutura é feita, tá? Agora, versus a vavá, né? Agora vem a pergunta que ninguém deixa de fazer assim. Aliás, ninguém faz porque não tem coragem de fazer. A vavá, ela tem menos sensibilidade do que o cri-cri? Por que as pessoas não gostam de fazer essa pergunta? Porque a resposta pode ser que acabe com a afirmação de que amorzinho gostoso é só botar pra dentro. E a científica, não é achismo, e a resposta científica, não é achismo, é que sim, é que a vavá, ela possui sensibilidade. Claro que ela possui. Nós não estamos dizendo que ela não tem, né, sensores aqui. Mas a densidade de sensores que tem aqui, ó, na vavá, ela é muito menor em comparação. E isso acontece porque, biologicamente, a vavá ela também foi preparada para suportar o quê? Penetração, atrito, fricção, né? O parto, porque a mulherzinha, quando ela está ali tendo o bebezinho, ela vai ter essa expulsão pelo canal vaginal, né? Então, se a vavá ela tivesse a mesma hipersensibilidade do cri-cri, muitas mulheres, elas não suportariam determinadas pressões durante, inclusive, a relação sexual. Agora, imagine as outras funções que a vavá tem que ter e se ela tivesse essa hipersensibilidade que esse órgãozinho aqui, o cri-cri, tem. Então, o corpo feminino, ele distribuiu o prazer de uma forma diferente. Ele distribuiu essa sensibilidade de uma forma diferente. Então, a maior concentração de prazer ficou aqui, ó, na região do cri-cri. Ah, a mulher tem que ter outras funções aqui no canal? Tem. E o cri-cri, prazer? Então, eu vou deixar mais sensibilidade nessa estruturazinha. Vocês conseguiram entender agora por que a diferença? Por isso, tantas mulheres, elas relatam assim, ó, eu gosto quando o homem coloca pra dentro, mas eu preciso da estimulação externa. Eu preciso dessa estimulação que leva prazer para essa estrutura. E isso é completamente normal. E muitos homens acham ruim, né? Se sentem insuficientes quando a mulher tá lá. Ai, será que eu não tô dando conta? Tô botando pra dentro com maior força, maior velocidade. Meu camarada, entenda isso, tá? Agora, por que as mulheres, então, usam tanto as mãos durante o ato? Aí entra, né? Eu falar agora diretamente com os meus camaradas. Homens, vocês precisam entender isso aqui, ó. Porque muitos homens, como eu disse aí, se sentem inseguros quando a mulher, ela usa as mãozinhas no próprio cri-cri. Camaradas, deixa o Titi chegar aqui mais perto aqui de você aqui, ó. Durante o ato aqui, ó, você não precisa ficar desconfiado que você está sendo insuficiente se você está oferecendo de maneira correta, né, a sua penetração. Porque alguns homens acham, tipo assim, ah, ela está fazendo isso porque eu não estou sendo suficiente, eu não estou sendo bom para ela. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Mas, camarada, isso normalmente não é verdade, esse pensamento que você tem, não, tá? Se você tá com carinho, se você tá ali mantendo a percepção da mulher, como é que ela tá se sentindo, como é que ela tá bem, na maioria das vezes, ela está apenas estimulando a região mais sensível do corpo dela. Ela tá buscando amplitude, ampliar o que ela tá sentindo, ela ampliar o prazer dela. É quase como você definir assim, ela quer aumentar o volume de prazer que ela está sentindo. Ela está apenas ativando milhares de terminações nervosas ao mesmo tempo. E isso para ela tem muito valor, é muito gostoso. Então não se sinta insuficiente se você tá sendo um cara legal, um cara bacana ali no momento. E o homem que tem inteligência, ele entende isso e faz com que isso seja a favor dos dois ali no momento da cama. Homem maduro, ele não disputa com a anatomia feminina, não. Ele aprende a jogar em favor dela, a favor do maior prazer, a favor do maior estímulo que a mulher quer. Inclusive, muitos casais, eles aumentam, né, absurdamente o prazer. Quando o homem, ele entende, ele é experiente,
ele participa dessa estimulação manual. Ao invés do cara achar ruim, ele vai a favor. Ele aprende a usar as suas mãozinhas. E isso não diminui o homem de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu acabei de dizer, né? Isso mostra maturidade sexual, mostra que o cara tem conhecimento de anatomia do corpo e do prazer da mulher, mostra que ele entende como o corpo feminino funciona. E um cara que tem esse conhecimento, que leva para a mulher esse nível de prazer, de estímulo, esse cara fica marcado para sempre na cabeça dela. Ela vai querer deixar de ter momentos maravilhosos com essa ampliação de prazer com esse cara? Não, né? Então, aqui fica uma afirmação. Os homens, eles precisam aprender a usar, as suas mãozinhas. Tem homem que acha que amorzinho gostoso é só botar pra dentro. Ei, tio, isso aí você aprendeu errado, tá? Você aprendeu em filmes adultos, com aquele amigo que não sabe de nada, que aprendeu com o tio que vai na casa das primas. Mas os maiores especialistas em sexualidade do mundo explicam que o prazer feminino, ele é multissensorial. O que é multissensorial, Ramon? Vários pontos, toques em várias regiões, né? E variar o quê? Variar toque, variar ritmo, variar pressão, trabalhar com a emoção da mulher, né? Condicionar essa mulher, antecipar o tempo de aquecimento dessa mulher, aí que vem entre as preliminares. Tem um vídeo no canal aqui só para preliminares. Então, as mãos têm um papel gigantesco nisso tudo. Então, ficar só ali, né, com as mãozinhas para cima, olhando para o espelho, eu tô gostoso, eu tô lindo, eu tô fazendo pose. Não funciona, meu irmão. Porque as mãos, elas permitem controle de intensidade, direcionamento de onde você está tocando, facilita você entender a velocidade que a mulher quer, a precisão do local, não é? E principalmente permitem estimular diretamente essa região linda, maravilhosa, que está representada aqui com o amarelo e com o rosinha aqui, que é o nosso tão maravilhoso passarinho do amor, o cli-cli. Muitas mulheres chegam ao orgasmo, meus brothers, com mais facilidade quando existe uma combinação perfeita. Botar para dentro, mais a estimulação no cri-cri. É por isso que você deve aprender a melhorar as suas posições, a usar as suas mãozinhas para levar mais estímulo para essa região. Isso não deveria nem ser tabu, né? Isso deveria ser educação sexual básica. Por quê, Ramon? Porque é anatomia, é fisiologia, é biologia, é neurociência. Por que neurociência, Ramon? Porque trabalha com sensores, trabalha com sinalização sináptica, tá? Então deveria aprender. Agora, uma dúvida que a galera tem. Cli-cli, grande ou pequeno, qual tem mais sensibilidade? Que a galera tem muita dúvida, né? Sair com a mulher que tinha a glande grandona, tem mais ou menos? Essa é uma dúvida muito comum da galera. Pessoal, cli-cli maior sente mais prazer? A estrutura do cli-cli, principalmente da glande, sente mais prazer quando ela tá maiorzinha do que menorzinha? A resposta é não necessariamente, tá? Não é porque é maiorzão, a glandezinha aqui, a estruturazinha, que vai sentir mais prazer não, tá? O tamanho da glande do cli-cli não define automaticamente maior ou menor prazer. Como eu sempre digo lá nos meus canais lá. O que manda é o nível de sensibilidade que a mulher tem, tá? Porque a sensibilidade depende de alguns fatores. Como, por exemplo, genética, vascularização, né? Quanto de sangue a mulher consegue levar para ali. Então, a mulher mais saudável, ela consegue ter mais prazer. Exposição da glande, né? Talvez tenha um prepúcio maiorzinho que cobre. Hormônios, se o quadro hormonal tá bacana. A excitação psicológica, se esse cara trabalhou essa condição, né? Dessa mulher, mentalmente, emocionalmente, se ela está inclusa. Então, tem os fatores que influenciam. Existem mulheres com cli-cli maiores, extremamente mais sensíveis, e outras que não têm sensibilidade nenhuma, tá? Então, tem outras que têm sensibilidade mais moderada. E um fator muito bacana é saber estimular, né? Se a mulher tem mais ou menos, é saber o cara estimular e ler o corpo da mulher. Porque o corpo da mulher, ele responde de uma maneira direta aos seus toques, aos seus estímulos, né? Então, o camarada que está ali presente, observando a mulher,
Ele consegue identificar em que ponto, qual velocidade, qual a pressão correta que aquela mulher gosta de ser estimulada, tá bom? Agora, e o atrito na calcinha ou na calça, Ramon? Diminui sensibilidade, porque tem mulher que tem a glandezinha maior, né, e fica ali pra fora, a calcinha fica riçando, calça, jeans, roupa em geral. Essa é uma outra pergunta muito interessante, né? Calcinha e calça, o atrito delas gera menos ou mais sensibilidade? Ó, se o cri-cri ficar esfregando na roupa, isso aqui pode prejudicar a sensibilidade da mulher? Na maioria dos casos, não. O corpo ele possui alguns, vamos chamar de mecanismos, tá? Naturais de proteção dessa sensibilidade. Agora precisa ser dito uma coisinha aqui, ó, bem importante, tá? Algumas mulheres, elas podem sentir desconforto quando a glande do cri-cri, a cabecinha aqui, esse pontinho amarelinho aqui, ó, tá? Fica mais exposta. Quando ele sofre atrito excessivo, tá? O que é excesso? Aquilo que cada mulher, a nível de cada sensibilidade, tem de limite. Tá? Então, principalmente dependendo de alguns aspectos. Por exemplo, tecido mais mole ou mais grosso, né? Influencia, irmão, porque tem tecido que machuca. A pressão, se está mais apertado ou não. Da umidade, se está mais molhado ou não, se transpira muito ou não, né? Então, da sensibilidade individual. Cada mulher tem um nível de sensibilidade, como eu disse aí, tá? Mas isso não significa que ela vai perder definitivamente o prazer dela. Mas esses fatores, né, precisam ser observados. Na verdade, muitas vezes apenas a hipersensibilidade momentânea é o que vai acontecer, tá bom? Então, se preocupar-se com esses detalhes é legal? É legal. Mas também saber que não necessariamente vai tirar o prazer da mulher, ok? Combinados? Agora, por que a mulherada, elas gostam tanto, né, da boquinha, sexo oral ali? Por que elas sentem tanto prazer nisso? Vamos entrar num ponto agora extremamente importante, porque 99% da mulherada, né, elas preferem a boquinha aqui, tá, do que qualquer outro tipo de estímulo. Por que tantas mulheres preferem o oral? Porque o oral, ele estimula diretamente a região mais sensível do corpo feminino. O cri-cri. Geralmente o homem vai colocar a boca, ele vai colocar a boca na ponta do pé dela, no calcanhar, no joelho. Não, o cara já vem com a boca e vai direto no foco, direto no epicentro de prazer. E tem mais um detalhe aqui, tá? A língua, ela consegue fazer movimentos extremamente delicados e repetitivos. Delicados e mantém a constância, a repetição. Ela diminui o tempo de atrito, de estímulo. Ela continua, ela fica mais tempo. Isso aumenta muito o estímulo nervoso. Se é sensor, se sente o toque. Quanto mais toque, mais próximo um do outro, né? Essa constância fica mais gostoso. Além disso, a boquinha, ela é mais úmida, né? Então existe maior lubrificação. Ela tem uma temperaturazinha mais gostosinha, mais quentinha. Além disso que eu falei, a questão do ritmo contínuo, gera menor impacto e uma coisa muito bacaninha, né? Maior precisão, vai onde tem que estar. Então tudo isso favorece o prazer feminino. É por isso que muitas mulheres, como eu disse aí, 99% das mulheres, elas chegam ao orgasmo muito mais fácil através do oral bem feito, né? Do que apenas só com a botar pra dentro. Conseguiram entender agora? Então, amorzinho gostoso, igual a maioria dos homens acham, é só chegar e bater estaca? Não, mais uma vez eu tô aqui repetindo. Não, não é não. Tá bom? Agora, Ramon, existem algumas posições que estimulam mais o cri-cri e a vavá em conjunto. Ah, meu amigo, aí agora a gente começou a falar do cara que é bom da coisa, né? É claro que sim. É claro que sim. Existem algumas posições que aumentam muito o estímulo do cri-cri quando o cara tá botando pra dentro. Principalmente posições onde existem algumas características aqui, ó. Por exemplo, o atrito frontal. Por exemplo, você tá numa posição onde você tem como friccionar, dar umas pinceladinhas, por exemplo, né? Quando você tem contato do seu baixo, vamos colocar aqui para vocês entenderem, seu baixo abdômen com a pelve da mulher.
essa pressão externa, posições em que você consegue levar o seu corpo e friccionar. Por exemplo, para vocês idealizarem, o papai e mamãe com o quadril encaixado, muito gostoso. Mulher por cima inclinando o seu corpinho, que ela também consegue levar essa fricção, né? Consegue trazer essa fricção aqui, ó. Posições com as pernas mais fechadinhas, porque aumenta o estímulo nas posições em que o homem mantém o contato corporal mais próximo. Por quê? Igual eu falei, para levar essa fricção, né? Jogar esse corpo nessa região pubiana, que aí leva mais estímulo. Essas posições todas que eu disse aí aumentam muito o atrito na região externa e também lateralizada, onde está a estrutura do cri-cri. Já algumas posições mais profundas podem aumentar o estímulo interno da vavá, tá? Mas assim, ó, novamente eu preciso dizer aqui, ó, muitas mulheres, elas têm orgasmos mais intensos quando existe o quê? A combinação desses dois estímulos. Porque se o canal tem 4.000 terminações nervosas, o cri-cri tem mais de 10.000, então soma-se os dois. Nós chegaremos a mais de 14.000 terminações nervosas. Conseguiu entender? É melhor dar estímulo em 10.000, ou em 4.000, ou em 14.000. Lógico que é a soma dos dois, não é? Agora, vamos falar aqui, ó, de verdade, papo reto aqui. O maior erro de muitos dos homens, é tentar entender o prazer feminino usando apenas a lógica do prazer masculino. Eu vou repetir essa frase. O maior erro dos homens é tentar explicar a lógica do prazer feminino usando a lógica do prazer masculino. O homem, normalmente, ele concentra muito prazer no seu amigãozão, na sua banana. A mulher, ela funciona diferente. Nós acabamos de ver todas essas diferenças nessa aula. O cérebro, ele participa muito mais por conta dessa questão de tantas terminações nervosas, de tantos sensores, de tantas sinalizações. O emocional participa muito mais na mulher do que no homem. E o cri-cri, ele possui um papel gigantesco nisso. Então, quando a mulher se toca durante o amorzinho gostoso, isso não significa falta de atenção. Isso não significa que você está sendo ruim da coisa. Não significa fracasso do homem. Conseguem entender isso? Na maioria das vezes, significa apenas que ela está buscando um maior estímulo, uma maior sensação de sentir o prazer que ela pode. Ela quer mais do corpo dela, que pode entregar mais do que só o bate-estaca. E o homem que entende isso, normalmente, ele transforma completamente a qualidade da vida do amorzinho gostoso do casal. Fica muito mais completo, fica muito mais gostoso. E é gostoso quando você, homem, vê que você entregou mais para ela, você deu mais permissão, você estimulou mais. É muito mais gostoso quando você tem prazer no prazer dela, não é verdade? E aí, minha camaradinha, gostou da aula? Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o corpo e o prazer feminino, compartilha com alguém, porque educação sexual salva relacionamentos, melhora casamentos e evita inseguranças desnecessárias. Quanto mais informação, mais segurança, mais confiança, mais prazer. Agora, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum detalhe aqui do canalzinho e comenta aqui embaixo. Eu quero que você comenta aqui embaixo aqui, ó. Você já sabia que o cri-cri, ele possui mais sensibilidade do que a vavá? Sabia? Comenta aqui. E eu por aqui fico sempre como fico, desejando que vocês formem família, lute por ela incansavelmente, porque de cá nós amamos casais felizes. Até o próximo vídeo. Beijo no coração.